Salve o tricolor paulista. Sampaoli 3, aprendiz de estagiário de técnico 0. Bom, quem assistiu o meu vídeo ontem viu que eu já tinha uma previsão para que não se iludissem, que eu achei que esse era um jogo muito difícil, que o Atlético é um time muito forte, e eu imaginava assim, eu estava mais contando com uma derrota mesmo. Eu não achava que fosse tão ruim quanto foi. Então a minha previsão, mais uma vez, foi mais acertada. Mas eu não achei que fosse perder de 3 e poderia ter sido muito mais. Eu achei que se o São Paulo conseguisse empatar o jogo ia ser um grande feito contra a equipe do São Paulo. Bom, vamos falar sobre o começo do jogo. O Atlético começa marcando muita saída de bola do São Paulo, mas o São Paulo começa bem. O São Paulo começa com aquela história de volume de jogo, começa a atacar e chegamos próximos. 7 minutos, né? Tietê chuta pro gol, goleiro rebate, Luciano manda uma bola no travessão e ainda sobra pro Pablo. Então foram 3 tentativas de gol em um lance só. Logo depois, Paulinho manda uma pancada também no travessão de novo, ou seja, o São Paulo chegando com muito perigo. Aquela história de ficar trocando passes com o Volpi, né? Para mim é um negócio que já está começando a saturar. Hoje eu acho que quase que aconteceu mais uma tragédia em função desse tipo de jogo. Ficar trazendo bola com vários jogadores do Atlético próximos ali da área. Isso se repetiu no segundo tempo, enfim. Isso vai dar problema. Já falei em outros vídeos, vai continuar. Bom, aí chega a hora da polêmica do jogo de hoje, que foi o Tietê faz passe perfeito para o Luciano, que faz o gol, e o VAR aciona o juiz, que acabou anulando o gol do Luciano. Inclusive eu vi as imagens, a imagem que passou na televisão, no ângulo que mostrou na televisão, que é o que nós tivemos acesso. As imagens do VAR não foram divulgadas. Por essas imagens o São Paulo foi roubado. Não tinha um braço do zagueiro do Atlético na frente, tinha uma linha azul, uma linha vermelha. Por isso, inclusive, os comentaristas, o árbitro aí do Sport TV disse que foi uma decisão polêmica e está todo mundo comentando. E, na minha opinião, eu acho que o São Paulo foi roubado, sim. E é óbvio que se o São Paulo sai na frente, quem estava atacando, estava melhor no jogo, sai na frente, a história poderia ter sido diferente, não sabemos, né? É óbvio que se a gente faz um gol, a gente tem mais confiança, o São Paulo pode mudar o rumo da partida, poderia fazer mais um, e enfim. Isso talvez tenha sido um dos fatores que prejudicou bastante o São Paulo. Eu não vou ficar de chororô, falar que nós somos roubados, se fosse a diferença só de um gol, mas eu acho que, em suma, a partida toda, se fosse por esse gol só, eu acho que o São Paulo teria perdido do mesmo jeito, como foi o desenho da partida. Aí o que acontece é que, aos 34 minutos, aquela saída em bloco do São Paulo, o Tietê, que vinha fazendo uma boa partida, vinha fazendo bons passes, boas jogadas, acabou falhando, e o Atlético fez o primeiro gol. Depois, no final do primeiro tempo, acontece mais um gol do Atlético Mineiro. Bom, o que a gente pode falar é o seguinte: um jogo de estratégia do São Paulo no primeiro tempo, na minha opinião, que era, acho que, jogado o erro do São Paulo. Embora o Atlético desse muito espaço para o São Paulo atacar, eu acredito que o São Paulo pode ter estudado
uma roubada exatamente no meio-campo, de alguma falha do São Paulo. Então o Atlético, na minha opinião, trabalhou na falha do São Paulo. Os gols não foram de jogadas construídas desde o começo, da defesa, enfim. 2 gols de falhas do meio-campo do São Paulo, erro de passe, enfim. Então, 2-0 já no primeiro tempo. A coisa ficou tenebrosa, na minha opinião, e o São Paulo passou mais apertado ainda no final, podendo ter tomado mais um gol. O São Paulo volta para o segundo tempo com uma substituição do Vitor Bueno e começa uma troca de jogadores de substituição. O São Paulo vai com tudo para cima e a coisa fica pior ainda porque aos 12 minutos o Galo faz 3-0. Eu acho que quem assistiu o jogo deve ter sentido o mesmo sentimento que eu tive. A hora que o Galo fez 3-0, aos 12 minutos do segundo tempo, passou pela minha cabeça. Hoje pode ser uma tragédia, pode ser um 5-0, pode ser um 6-0. Da maneira como o São Paulo ficou completamente abatido e entregue ao Atlético Mineiro. Eu achei que isso fosse acontecer, nunca rezei. Você imagina a gente pensar isso aos 12 minutos do segundo tempo, eu nunca pensei que eu fosse imaginar que ainda tinha mais de 30 minutos de jogo e que isso poderia se transformar num dos maiores vexames aí para o Atlético Mineiro, diante do Atlético Mineiro, para o São Paulo, que, bom, pensa-se o seguinte, né? Eu acho que o Diniz pensou, tá perdendo de 2, de 3, vamos tentar tudo. Eu já penso diferente, eu acho que ele foi amador. A partir do momento que se perdeu o controle completamente da partida, primeiro, você tem um juiz contra, já é um fator que pode acontecer de novo. Você está perdendo de 2-0 quando vê 3-0. Eu acho que o time deveria segurar o resultado, para não tomar um vexame maior. Eu acho que nessa hora tem que se salvar o tricolor. Porque importa sim o número de gols, importa a nossa reputação. E eu acho que o Diniz atuou completamente equivocado. Isso mostra a falta de experiência, a falta de maturidade dele para um clube do tamanho do São Paulo. Você vê que aos 18 minutos o Keno quase fez o 4º gol. E o São Paulo começou a reagir somente aos 25, mas algumas atuações. Entrou o Igor Gomes, continua péssimo, sem domínio de bola, sem ritmo de jogo. Eu achei também que o Igor Vinícius não conseguiu fazer uma partida feliz hoje. Eu ainda, apesar dos 3, eu acho que o Léo e o Diego Costa foram os melhores jogadores do São Paulo hoje. A culpa dos gols não foram deles. Não vi falha do Volpi também, eu acho que foi falha de grupo, mais de meio de campo. O Hernandes não fez uma partida feliz hoje, infelizmente não conseguiu ajudar o São Paulo, errou vários passes. Eu vi o Tietchan um pouco melhor até o final do primeiro tempo. Os outros jogadores todos apagados, o Luciano tentando alguma coisa, tentando brigar pela bola. Eu vi o Lisieiro péssimo, na minha opinião. O Lisieiro não consegue cruzar uma bola, entrar em mais profundidade e cruzar uma bola perfeita para o ataque. Eu vi também o Pablo cara a cara com o goleiro ser desarmado por um zagueiro, pela obviedade da jogada. O Pablo também não vem executando boas partidas nos últimos jogos do São Paulo. E no começo e no final começa aquela história de recuo pro Volpi para tentar passar o tempo. A gente não sabe o que passa na cabeça do Diniz para insistir numa estupidez dessa. E numa dessa daí, a bola sobrou pro jogador do Atlético que quase fez o gol. E é o que a gente fala. Se essa bola, que os times que vão estão ali na saída do São Paulo, você pega um cara de qualidade, o cara não vai desperdiçar o lance, é óbvio.
Então, eu acho que o São Paulo foi prejudicado sim, mas isso, na minha opinião, no contexto geral da partida, mesmo sendo São Paulino, eu vou dar a minha opinião, vamos dizer, uma certa isenção, a gente não pode é, 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 se basear só nesse lance e culpar isso pela tragédia. Eu acho que o contexto é que o Sampaoli deu um show, como eu previ, o mestre, deu um show no São Paulo. O pessoal achou que tinha perdido 2 partidas, que o Atlético era cavalo paraguaio, que estava mal. Tá aí o resultado. E eu digo o seguinte, eu achei que o Atlético tirou o pé no final. O São Paulo ainda queria mais, colocou mais 2 atacantes. Eu achei que o Atlético teve dó do São Paulo, poderia ter feito 4, 5 e ter sido um vexame ainda maior. 3-0 ainda é um vexame, e poderia ter sido muito mais e ter manchado mais a história do São Paulo. E nessa hora que a gente precisa de um técnico com a cabeça no lugar, com experiência. Então, quando a gente fala com algumas pessoas, ganhou as 3 partidas, aqui você fez o vídeo do Diniz, fora Diniz, continua a mesma coisa. Né? Esse é um dos motivos, mais um, vamos elencar 10, 12, 20, 50 motivos para que o Diniz não seja mais técnico do São Paulo, porque jogando dessa maneira, a gente não vai muito longe, a gente não vai brigar por título no campeonato, nós estamos próximos aí da Libertadores, nós temos que ganhar todos os jogos em casa e ganhar mais um jogo fora, uma missão muito difícil para o São Paulo. Então eu já vi uma queda agora. É um clássico, perdemos um clássico, mais um clássico, para um time que vai brigar por título. E eu fico imaginando quando jogar contra o Flamengo, quando jogar contra o Inter, né, os times fortes aí da tabela, o que vai acontecer, se vai acontecer outra tragédia dessa e a gente tomar 3, 4 gols num jogo como esse. Faltou mais malícia, faltou saber segurar um pouco a partida no momento que o São Paulo tomou o primeiro gol e eles cresceram. Então, acho que o técnico nessa hora era fundamental. Os jogadores também hoje não foram bem, tirando até os 27 minutos do primeiro tempo, estavam jogando com tudo para cima, mas o resumo é que foi pior ainda do que eu esperava. Já imaginava uma derrota, mas não imaginava que ia ser tão ruim assim. Bom, e assim vamos encerrar mais um vídeo do canal. Quem gostou pode curtir. Quem ainda não segue, quiser ativar aí, se inscrever e ativar o sininho, seja muito bem-vindo. E vamos tentar continuar salvando o São Paulo. Salve o tricolor paulista!